E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Verdão, que venceu o time do Sport ontem por 3-0. É o segundo colocado do Brasileirão com 2 jogos a menos. Ficou interessado, quer saber tudo o que a mídia está falando dessa partida do Verdão, a possível chegada aí de Andreas Pereira a qualquer momento no time do Verdão e muito mais, então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês ajudem para que o nosso vídeo chegue para mais gente, hypando o nosso vídeo, tá? Aqui do lado dos comentários você vai passar pro lado e vai ter a parte lá de hypar. Se você hypar o nosso vídeo vai ajudar demais o nosso vídeo a alcançar mais palmeirenses, tá bom? E também comenta aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. É muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Palmeiras é o assunto agora do nosso F360. Gostou das ligações, dos links? Fez a dos conexão. Ganchos? Bonito? Então vamos ouvir personagens do Palmeiras. Que Deus, se eu não estou errado, foram 20 finalizações do Palmeiras contra o Sport. E também 20 finalizações do Flamengo contra o Vitória. Só que o Flamengo colocou a bola na casinha 8 vezes. O Palmeiras colocou 3. Mas os dois massacraram os adversários. Vamos ouvir aí personagens de Palmeiras 3, Sport 0. O Roque faz dupla hoje, fazem dupla na frente. Um meia direita, outro meia esquerda, os dois no centro, um bocadinho com mais mobilidade, mas como eu estava a dizer ao teu colega, dá-nos umas coisas, tira-nos outras, entre o equilíbrio entre tapar a cabeça e os pés. Hoje não jogamos com uma equipa onde o Palmeiras é claramente melhor, e portanto tínhamos a obrigação de ganhar e de fazer um bom jogo aqui. Agora vocês sabem, não adianta muito estarmos a bater na mesma tecla. Vejam a idade dos jogadores que acabaram. Bastou ser eliminado num jogo com o Corinthians para criarem uma confusão, parecendo que tudo estava mal quando estamos a fazer o melhor arranque da história de pontos corridos do Palmeiras. É um esquema que logicamente te dá mais ataque, botar um centroavante mais. Às vezes eu tenho que fazer um trabalho mais em defesa, ficando com o meio campista central. Mas faz parte, é um esquema que personalmente tira o melhor de mim e está dando certo também para o Vitor, que é o mais importante, está potencializando todo mundo. Claro que o Flaco Lopes está feliz, o atacante gosta disso, recebe mais bola, tem mais jogo ofensivo, tá funcionando, né? Ah, vai funcionar sempre? Não sabemos, mas tem funcionado. Olha a dupla aí na nossa tela. Vitor Roque e Flaco Lopes em campo nos últimos 5 jogos pelo Palmeiras, com 2 gols do Vitor Roque e 5 do Flaco Lopes. 4 assistências do Vitor Roque e nenhuma do Flaco Lopes. Finalizações, 16 do Tigrinho e 13 do Flaquito, como diz um amigo meu palmeirense, o Green Lion. Carinhosamente ele chama de Flaquito. E tem as chances criadas, 8 do Tigrinho e 3 do Flaquito. É a dupla o quê, Eugênio? Flaco Roque. Flaco Roque. E aí, Eugênio, tá gostando de ver? Tô gostando de ver. Boa. Tá funcionando muito bem, eles se entendem maravilhosamente. É aquilo que o Abel falou. O Abel coça a cabeça, ele não gosta muito, né? Ou nos dá algumas coisas, tira outras, porque perde um pouco da força de marcação. Mas num jogo como esse, não tinha muito o que marcar, não. Era pressionar, ir pra cima. E eles conseguem gerar jogo, que é a grande dificuldade do Palmeiras, né? Essa bola de primeira, eles se encontram, eles têm uma sintonia muito grande. Um acha o outro num toque de primeira, isso é fundamental e sempre que possível é bom ter os dois em campo. Claro, um jogo muito difícil, contra um adversário muito forte, que você precisa de mais marcação no meio de campo, aí você acaba abrindo mão. Mas no geral não é assim. No geral o Palmeiras é superior. Como ontem o Abel admitiu, não, é um adversário inferior ao Palmeiras, notadamente inferior ao Palmeiras, como a maioria que ele vai enfrentar. Então na maioria desses jogos é possível, porque são adversários que muitas vezes se fecham ali atrás. E sem os dois, sem essa conexão, tem faltado ao Palmeiras justamente envolver o adversário. E os dois estão conseguindo isso. Estão, claro, você acrescenta os outros jogadores que chegam ali. O Maurício é uma peça importante nisso. Ontem jogou o Felipe Anderson de um lado, o Maurício do outro. Mas o principal a essência é a dupla. É o entrosamento, é como um encontra o outro. Isso tem sido fundamental para o Palmeiras. Potencializa o outro. Como disse ali o Flaquito Lopes, né? Que ontem brilhou com 2 gols em 2 assistências do Vitor Roque, maravilhosas.
E eu queria destacar uma outra coisa no jogo de ontem que vai além da dupla. Fique à vontade. Que é a volta das jogadas ensaiadas, a volta das jogadas funcionando, tá, em escanteios, que durante o tempo foi o ponto forte do Palmeiras, né? O Palmeiras foi campeão brasileiro muito ali atrás, em função dessas jogadas ensaiadas. Você pediu, vai entrar agora para você a jogada ensaiada do gol. Aqui é o Eugênio Leal. Aí, pediu, ganhou. Triangulação no escanteio, bola na segunda trave, tanto que o Gustavo Gomes faz o gol e junto com ele chega o Vitor Roque. Se o Gustavo não faz, o Vitor Roque faz o gol. Porque essa jogada estava trabalhada para a bola chegar justamente ali na segunda trave. No primeiro tempo também teve um quase gol do Flaco Lopes, numa outra jogada ensaiada do ataque do Palmeiras, que funciona. Então foi um jogo excelente, com o lindo uniforme homenageando a seleção brasileira, que o Palmeiras tomou conta, poderia ter feito uma vantagem maior, é verdade, mas 3-0 está de bom tamanho. O problema todo é que depois vem o Flamengo e faz 8, né? Isso tira um pouco o brilho da vitória do Palmeiras, mas foi um grande jogo. Eugênio, permita-me 2 colocações. Primeiro, sobre a jogada ensaiada. Vou colocar 3 graduações que eu acabei de inventar. A boa jogada ensaiada, que termina em gol. A linda jogada ensaiada, que termina em gol. E a jogada ensaiada espetacular, que termina em gol. Essa foi espetacular para mim. Foi jogada ensaiada espetacular. Que coisa linda. Ou estou exagerando, professor? Não, fora os ameaços durante o jogo, né? Quem viu os 90 minutos desse jogo, viu muita coisa que não deu em gol, que não aparece. Eventualmente até nem aparece em melhores momentos, dependendo de como a coisa funciona. Mas a fluidez é muito grande, né? A dupla é Flaco-Roque, mas tem sido muito Roque-Flaco também. Do Roque para o Flaco completar, fazer os gols, que é o que mais interessa no futebol. Não adianta o Abel vir com o muxoxo. É muito mais legal. Muxoxo? Muxoxo. Pode ser que perde algumas coisas. Que perde o quê, rapaz? Tá ganhando o que o Palmeiras precisou, inclusive em situações em que não tinha isso. Estou falando da Copa do Brasil contra o Corinthians, estou falando da reta final do Brasileiro do ano passado, em que faltava esse viço ofensivo dessa dupla. É claro, cada jogo é um jogo e o próximo jogo, inclusive, é o derby. A torcida do Palmeiras, apesar da grande partida de ontem, de ter mais coisa para fazer na vida, não esquece que o próximo jogo é contra o rival, que deu tanto barulho. Já tem uma expectativa muito grande com essa dupla contra o Corinthians, né? Essa dupla afiada nesse derby contra o Corinthians. Então o Palmeiras sobrou 3 gols, tem sido muito raro o Palmeiras fazer 3 gols. Tinha feito 3 gols na vitória contra o Galo, com aqueles 2 gols do Hulk, foi 3-2, também tomou 2 gols. Fez 4 gols contra o Universitário. Mas depois no jogo que a gente achava que ia fazer o dobro, não fez. Então fica a expectativa. Era um amistoso ali. Fica a expectativa para o derby. A camisa homenageava o dia que o Palmeiras se vestiu de Brasil. Contra o Uruguai? Um dos jogos de inauguração do Mineirão, 7 de setembro de 65. E o Palmeiras, vestido de seleção brasileira, ganhou do Uruguai de 3-0. Professor Celso, eu falei que ia fazer 2 colocações em relação à fala do Eugênio. Uma foi da jogada ensaiada. Faltou a segunda. A segunda, você também tocou no assunto, que é o assunto da dupla. Por quê? Fiquei com uma pulga. E aí, pessoal, vocês acham que essa daí é a dupla ideal? Você acha que o Lopes tem que ser, sim, 100% titular desse time do Verdão? Você acha que essa dupla tem que ser titular em todos os jogos? O que é que vocês acham, hein? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Atrás da orelha, eu como um amante do futebol arte, do futebol faceiro. Não é o ponto, não eu é prefiro você jogar. Tô procurando aqui uma pulga atrás da sua Não orelha. é o aqui, ponto, ó. é na outra orelha. Não tem, é da outra orelha, pulga? Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque o Eugênio falou, dependendo do jogo, é claro, tal. E o Abel Ferreira falou, ontem contra o Sport era um adversário muito mais fraco e tal. Então, dependendo do jogo, como assim? Então, por exemplo, um Palmeiras e River Plate, ou um Palmeiras e Flamengo, um adversário mais forte. O Palmeiras Você e está Corinthians mesmo pensando agora? em desmanchar essa dupla? Eu não. Dependendo do adversário? ele que deu a você letra. defende isso? Eu não, o Abel. E você concorda? Não, eu acho que tem que jogar sempre os dois. Ah, Dá um jeito de outros marcarem. agora você tá. Agora nós estamos juntos. Agora, Assina embaixo. E o Tigrinho... Faz o Tigrinho aí, faz o Tigrinho. O Tigrinho participa muito da marcação. Então. Participa muito ativo no momento defensivo, sem a bola. Então não são jogadores que você... não dá pra jogar porque eles não marcam. Independentemente do adversário, porque eu tô falando sério, a gente brincou e tal,
Mas eu acho que eles têm que jogar agora, dá um jeito, põe outro para marcar mais. Interpretando o que disse o Abel, entendeu? Ah, perfeito. Mas é que Ele acha que o time perde algumas situações. Mas e é natural, porque essa dupla muda o mecanismo do time. Você tem um jogador a mais vindo por trás do atacante, que geralmente é o Flaco, ele tem o Vitor Roque faz a referência, e o Flaco flutuando, tem qualidade técnica para isso, mas não é um meia armador, não é um articulador. Aí o que o Abel tem de fazer para compensar? Colocar articuladores pelo lado do campo. E aí ontem, Maurício do lado direito, do lado esquerdo, Felipe Anderson. Então não são pontas de velocidade como Sousa, como o Facundo, que ele já usou várias vezes. São bons articuladores. Não, são bons articuladores. Então, como esses caras jogam pelo lado, muda o jeito do Palmeiras se defender, porque o Felipe Anderson no jogo de ontem se sacrificou mais voltando para marcar aberto pelo lado esquerdo. Mas quando o Palmeiras atacava, o Felipe Anderson estava mais por dentro, mais como esse articulador. E geralmente é uma movimentação que o Maurício também faz do lado direito, o Rafael Veiga já fazia. E são jogadores inteligentes para fazer isso. O Felipe Anderson com muitos anos de futebol italiano, futebol inglês. Continue, amigo, desculpe. Não, mas Estou anotando. perfeitamente. Só que com essa mudança de mecanismo do time, eu vejo que em determinados jogos em que você tiver laterais e pontas dos adversários que apoiam muito, pode ser que o Abel tenha de mexer para colocar, para espelhar essa marcação com jogadores mais rápidos, e aí vai te exigir alguma adaptação. Mas essa adaptação pode ser a retirada de alguém da dupla. Cuidado com você vai falar, algum palmeirense pode chorar de tristeza. não, mas a dupla já é uma realidade. A dupla já emplacou e já mostrou para o Abel que hoje Vitor Roque e Flaco são titulares. Mas dependendo do jogo, um jogo de mata-mata, dependendo da vantagem que o Palmeiras tiver para consolidar ou para reverter, ele pode repensar, o que não significa que eles vão perder status de titular. É a adaptação de usar também o seu bom elenco. Vou usar, sem fazer comparação, pelo amor de Deus, mas com a brincadeira que muita gente tem feito. Já no primeiro jogo que eles se entenderam, a galera começou a postar lá na internet, no X, no Twitter, etc., fotos Bebeto e Romário. Então eu vou usar essa dupla histórica para lembrar que para jogar Bebeto e Romário, por exemplo, o Zinho marcava mais, o Raí saiu do time, entrou tinha o Dunga, tinha o Mauro Silva. Tinha Dunga, tinha Mauro Silva. Gente pra fazer o tinha outros caras para marcar mais, para o Bebeto e o Romário terem mais liberdade. E repito, não estou comparando Bebeto e Romário com Flaco Lopes e Mas Vitor tem Roque. muita gente comparando. Que eu não sou maluco. Ainda mais Não, que pessoal, jogaram com a camisa da seleção brasileira ontem. mas o pessoal tá brincando e a brincadeira vale. Eu tô usando essa dupla que o pessoal tá usando para brincar e para comparar, e as brincadeiras valem para lembrar. Tô errado? Zinho, você que nos assiste, tô errado? Tô falando bobagem? Tô exagerando? Você e outros marcavam muito mais e a dupla tinha liberdade para fazer o que eles sabiam fazer muito bem, e o Brasil foi campeão assim. O Zinho, ele não pode falar agora. Não, mas ele me responde café. aqui. Ele tá tomando café com um bolo de banana. Boca cheia. Ele não pode falar agora. Mas o professor pode. O professor pode. Pode me xingar se eu estiver falando bobagem. Teorias táticas à parte, o Abel não tem... Por exemplo, o próximo jogo é contra o Corinthians, o grande rival. Já teve o acontecimento de não passar pelo rival na Copa do Brasil. Por mais que o Corinthians contra o Vasco ganhou com um surpreendente jogo forte pelas laterais. Por mais que você tenha a teoria em cima disso, o Abel não tem o direito de mexer nessa dupla num jogo como esse contra o Corinthians. Não tem. O Palmeiras caiu fora justamente por falta disso. Aí acha isso. Eu acho que às vezes a gente tem, porque na teoria, né, na mesa de botão, no pebolim, tudo é fácil. Como diz o Muricy, na hora que a bola rola, a coisa é diferente. Pelo menos... No pebolim não é tão fácil, ou no totó. Pelo menos de saída, achou uma solução, meu Deus do céu. Isso é uma solução. Mas com o Corinthians, até pela forma do Corinthians jogar, e é um elenco que praticamente não tem pontas, perfeitamente... Não tem pontas, mas contra o Vasco arranjou apoio pelas laterais. Sim. Pode ser que repita. Esse é o último jogo entre Palmeiras e Corinthians na temporada. O Palmeiras está devendo. É isso, tem esse fator também. Rival. Está devendo. E São 5 confrontos, estou com os números aqui. 5 vezes se enfrentaram Corinthians e Palmeiras nessa temporada, com 3 vitórias do Corinthians, 2 empates. E aí, pessoal, vocês acham que agora com essa dupla de ataque, o Palmeiras vai sim aplicar uma vitória para cima do seu rival dentro da casa dos caras? O que é que vocês acham? Na minha opinião, agora o Palmeiras tem total chances de vencer e convencer dentro
do campo lá da Xerox Copiadora, hein? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Comenta aqui embaixo também o que é que vocês acham, quanto é que vocês acham que vai ser o placar dessa partida entre os caras lá, né? Os Gambás e o Verdão. Comenta aqui embaixo, hein? Só uma vitória do Palmeiras. E o peso dessa E nesses vitória do 5 Corinthians? confrontos tem uma decisão de título paulista, que o Corinthians ganhou, e o mata-mata de Copa do Brasil, que o Corinthians eliminou o Palmeiras. Não é um jogo de mata-mata, mas para o palmeirense e para o corintiano sempre será. Então tem esse peso. Tem esse peso. E o sonho do palmeirense, acalentado, se essa dupla estivesse funcionando em outros confrontos, principalmente os últimos da Copa do Brasil, é a hora do tira-teima. E o mais curioso também, né, prof, que o Corinthians tem o que o Palmeiras está encontrando agora, que é a tal dupla. Não está à disposição, né? Tem essa dificuldade do Dorival usar, né? de contar com Yuri Alberto e Memphis ao mesmo tempo, mas o Corinthians foi superior ao Palmeiras, principalmente no Paulista, porque essa dupla foi protagonista. Agora a gente pega esse encaixe de Flaco com o Vitor Roque. É uma dupla que tem potencial para despancar Memphis e Yuri Alberto como a melhor dos grandes de São Paulo. Porque, e repito, há um encaixe e hoje, para mim, eles já se bancaram como titulares. Agora, pensando em projeção, o que pode melhorar, como essa dupla se entrosa cada vez mais, o Flaco é um jogador que, tecnicamente, para mim, é muito bom e até menosprezado, porque acham que o Flaco é só um centroavante de área. Ele joga bem com os pés. Para mim, até tecnicamente, o Flaco é superior ao Yuri Alberto. O que o Yuri tem a mais que o Flaco é muitas vezes o que o Abel cobra do Flaco. Uma intensidade de jogo, de estar sempre ligado, explosão. Biotipo também, né? Biotipo. Jogador mais alto, mais flaco, mais magrão e tal. O Yuri Alberto é um jogador de mais arrancada. O Yuri bola no Alberto espaço. tem feito mais gol. Forte. Mais goleador, né? Claro, mas pensando tecnicamente, O Flaco também tá no gol, ontem foram dois. E o Flaco, com confiança, é um jogador muito bom. Na comparação de Memphis e Yuri Alberto, de posicionamento, o Memphis muitas vezes volta para buscar o jogo, volta para ser um articulador. O Vitor Roque é um jogador, até pelo poderio físico, né, mais jovem também, é um cara que arrasta a marcação, tem muita força física. Então, se o Palmeiras conseguir conciliar essas duas qualidades, a boa participação técnica e a presença de área do Flaco, com a movimentação do Vitor Roque, a intensidade que o Vitor Roque tem, e até pelo time que o Palmeiras tem, né, por ter mais elenco que o Corinthians, é uma dupla que pode render muitos frutos, né? E até nessa comparação pode, de fato, para mim, hoje, né, Yuri Alberto e Memphis, quando jogam, estão aí entre as melhores duplas de ataque do país, mas Flaco e Roque podem entrar nessa conversa se continuarem nesse ritmo, né? Pode Se usar continuarem a dupla Flaco-Roque. Pode usar. É boa também, né? Tá autorizado, pelo Tigrinho ontem. Ou Vitor Lopes. Mas Não, aí fica... Flaco-Roque. Aí vira um terceiro jogo. Aí incomoda. Vitor Lopes é Quem nome de jogador. que o Breler destacou, né? Que muda o jeito de jogar e tal. O Eugênio também destacou, e é óbvio, com adversários mais difíceis. O Palmeiras pode ter problemas mais defensivos estando com a dupla lá na frente, né? Quem que se sacrificaria mais? Você já falou, por exemplo, no jogo de ontem, o Felipe Anderson e o Maurício. Pelos lados, ajudando mais do que ajudam na marcação, é isso? Felipe Anderson até mais. Os laterais também? Por exemplo, Giai e Piquerez também muda o jeito deles jogarem ou não? Mas, na verdade, com essa formação, o Abel tende a usar laterais mais ofensivos. Ontem, o Kelvin, pelo lado direito, e o Piquerez explorando muitos corredores, porque como você tem pontas articuladores, eles tendem a centralizar. Isso abre corredor para os laterais passarem. Então, é adaptação. O mecanismo do time muda, não significa que fica pior. E o sacrifício tem de partir de todo mundo. Porque se Flaco e Vitor Roque quiserem que essa dupla prospere e que o Abel olhe ali e fale, pô, mesmo num jogo mais complicado eu vou manter, é o Vitor Roque se entregar na marcação. E eles dois, ele já isso que eu ia falar, os dois têm que ajudar na marcação. Eles ajudam, né? O Flaco é um cara forte fisicamente, pode usar dessa força física no momento de recompor. Então, é tudo adaptável. Então, mas hoje ele já tem status de titular. Ocupar o espaço no meio, né? É ocupar o espaço no meio, porque os dois jogam mais avançados, mais adiantados, eles podem pressionar a saída de jogo do adversário, só que tem adversário que não sai jogando por baixo, faz o lançamento. E aí você tem que ter volume de concentração de jogadores na faixa central de campo. Aí tem um deles voltar, baixar para ocupar o espaço de meio de campo. Isso aí vai depender do adversário, vai depender do jogo, do momento do jogo. Às vezes você começa de um jeito e muda ao longo da partida. Mas quem normalmente, e o próprio Flaco falou isso, né? Baixa um pouco mais, porque
é uma característica que ele traz lá do Lanús. O Lopes, no Lanús, ele jogava por trás do centroavante, que era o Pepe Sandi. Já tinha mais de 40 anos, ficava mais avançado e ele jogava um pouco mais atrás. A questão é ter essa energia para voltar um pouco mais e ocupar um espaço no meio de campo que às vezes é carente pelo tipo de jogo que for proposto pelo adversário. Um time que trabalha muito a bola, que gira, que troca passes e tal, precisa ter um bloqueio maior no meio de campo quando o adversário tiver a bola, porque o Palmeiras não é esse time ainda. Mesmo tendo evoluído muito na possibilidade de envolver o adversário no ataque, ainda não é um time que coletivamente gira de um lado para o outro. Ele continua sendo um time muito vertical, só que agora com um entendimento entre os dois jogadores na frente que possibilita superar as defesas muito fechadas pela facilidade que um tem de encontrar Primeiro gol o outro. mostra isso, né? Passe do... uma defesa fechada. Esse é um falso dilema, porque por característica eles não são jogadores que não voltam. A gente não está falando do próprio Memphis, já que você colocou a comparação, a gente não está falando do Pedro. O Memphis entrega muito menos sem a bola. Sim, claro. Muito menos. A gente não está falando do Pedro, que até outro dia tinha esse dilema. Que fez o Corinthians ser eliminado de competições como Libertadores, como Sul-Americana e tal, porque o Corinthians tinha dificuldade de fazer o balanço, como ele joga com 3 jogadores, o Garro centralizado e 2 atacantes, faltava alguém para fechar os lados. Normalmente você tem uma linha de 4 fechando os lados, porque se não voltar, e aí você sacrifica muito o centroavante, o Yuri para fechar um dos lados, tem que usar o Memphis, e o Memphis raramente faz isso com intensidade. Então isso foi um calcanhar de Aquiles do Corinthians por jogar dessa forma. O Palmeiras não, o Palmeiras tem os jogadores de lado. Ontem foram Maurício e Felipe Anderson. Podem ser outros jogadores, né? Às vezes é Facundo Torres, pode ser o Sousa. O Sousa, foram os que vinham jogando antes. Então, tem esse de lado, só que você tem que ter alguém mais para voltar e fechar o meio, fazer uma linha de 5 no meio. Teoricamente é o Flaco que faz isso, mais do que o Vitor Roque. E professor, não me parece. Pessoal, aqui rapidinho, o que é que vocês acham dessa contratação do Andréas Pereira para o time do Verdão? Vocês acham que o Palmeiras agora acertou? Foi uma contratação assertiva nessa daí do Andréas Pereira. O que é que vocês acham? Qual a sua opinião, hein? Agora vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Parece que o Flaco esteja incomodado com isso. Ao contrário, ele está feliz. E o que o Abel pedir para ele fazer, correr mais, marcar mais do que ele já marca, ele vai fazer. Isso está perceptível até na entrevista dele. Ele teve o... Não tá? Eu acho que ele se reencontrou, porque como lembrou o Eugênio, ele já jogava por trás do centroavante. E nenhum dos dois é jogador de ficar com a mão na cintura. Nem ele, nem o Flávio. Foi contra o Ceará, recentemente, que foi contra o Ceará, uma virada do Palmeiras. O segundo gol começa com o Flaco Lopes lá atrás. Ele ajuda a recuperar a bola no círculo central, arranca, abre na ponta, faz o passe na ponta e vem o cruzamento para a cabeçada do... Agora eu tenho a pergunta. Dentro de tudo isso que está ficando cada vez mais bonito, agradável para o torcedor do Palmeiras, para o Abel Ferreira, para os jogadores, onde entrará Andréas? No lugar do Lucas Evangelista. Hã? Andréas Pereira. Onde entrará Andréas? Lucas Evangelista, pode anotar aí. Pega aí no seu caderninho. Quer botar no seu caderninho aí? Não, esse aqui é meu. Sai o Lucas Evangelista. Já está guardado o lugar dele? Agora, sai, não é assim. O cara chegou e é dono da posição. Não, por que não? Porque no Palmeiras não funciona dessa forma. Isso é jogo do Palmeiras ou do Brasil? É do Brasil. Muitos jogadores que chegam no Palmeiras e com cartaz têm um período de adaptação às ideias do Abel Ferreira. Nem sempre. O Aníbal Moreno, o Emiliano Martins chegaram e já foram jogando. Estou errado? Até pela necessidade. Melhor até do que continuaram. Mas Exatamente, tanto que eles depois têm se alternado ali naquela posição. Não, mas o caso houve outros, você tem razão, não tô desmentindo o que você está dizendo. Alguns jogadores demoraram com o Abel a terem a primeira chance, a serem efetivados no time principal. Outros não, eu acho que vai depender da necessidade, como destacou o Breler, e da qualidade do jogador. Há uma necessidade. De repente o André chega e o Abel fala, ó, camisa tua, chega e joga. O André tem, tem várias possibilidades, né? Várias possibilidades. Pode ser segundo volante, pode encostar na frente. Eu imagino ele fazendo o que fazia o Richard Rios. Então, é no lugar do Evangelista, não é? O Richard Rios é um jogador muito físico, de muita movimentação, de correr o campo inteiro. O Andrés não é exatamente isso, ele é um jogador mais técnico. Mas ele é de chegada na frente. Mas o posicionamento eu acho que é o mesmo do Richard Rios mesmo. Então, onde tem jogado o Evangelista. É isso. Que não tem jogado mal, mas também não brilha. Então, ele compõe o time. O Andrés, lá no Fulham, estava jogando de 10, por trás do centroavante. No Flamengo, ele jogava de 8.
que é a posição que eu acho que ele vai ocupar no Palmeiras. Não, 10 agora é o Flaquinho. Olha aí, para ajudar O vocês. trádio centroavante é o Flaquinho. Mapa de movimentação de Andréas Pereira pelo Fulham na última temporada. Olha aí. Você lembra, quem deu o passe pro Vitor Roque no primeiro gol ontem foi o Evangelista, não foi? Foi. Aquela posição mais ou menos ali, ó, pela meia direita. Mas Que tá mais amarelo ali. mas a gente, com a formação que o Palmeiras usou ontem, ele pode jogar no lugar do Maurício, pelo Também. lado direito, pode jogar no lugar do Felipe Anderson pelo lado esquerdo, porque o Andrés Pereira, até na época de seleção sub-20, ele era um atacante e muitas vezes jogava aberto pelo lado esquerdo. Ele foi se adaptando, recuou, foi bem também nessa readaptação, mas eu vejo que ele pode ser um coringa do Abel nesse sistema para atuar em várias posições e acredito que até por isso o Palmeiras se esforçou tanto para contratá-lo, por fazer mais de uma função, por se adaptar bem às ideias e o principal, ao contrário do Felipe Anderson, que tinha uma grande expectativa e acabou não rendendo e está renascendo no Palmeiras, fez bons jogos recentemente, o Andrés Pereira viveu um período de volta ao futebol brasileiro, até porque ele nem tinha jogado aqui, e vem no Flamengo, disputou Libertadores, então já entende um pouco a lógica de calendário, desgaste, então ele já vai chegar um pouco mais ambientado, entendendo a exigência e vejo que a tendência é ocupar rapidamente um lugar como titular, porque a bola que ele tem e essa capacidade de se adaptar, o Palmeiras não pode se dar o luxo de ter um jogador como ele no banco ou como opção só por um preciosismo do técnico. Então acredito que até pelo que o campo tem falado e até pela ausência do Paulinho, que era um jogador muito criativo também, a tendência é o Andrés Pereira chegar e vestir a camisa de titular. Ele tem um fator extra, uma competência a mais para botar no currículo dele. Bola parada. Ele foi, durante esse período no Fulham, um dos principais assistentes a partir de bola parada, especialmente escanteio, que a gente falava aqui, é um dos pontos importantes do Palmeiras, né? Não só gol de falta direta, ele fez um gol no Flamengo de falta depois que o Flamengo não fazia há anos. Ele foi o primeiro a quebrar esse jejum, depois o De La Cruz já fez e tal. Mas em escanteio, ele fez muita assistência no Fulham. Tenha certeza que o Abel também está olhando nisso quando contrata esse jogador. Porque, repito o que a gente falou aqui, a bola parada era uma característica importante desse time do Palmeiras, tinha deixado de ser recentemente, ontem apareceu bem, mas ele vai potencializar essa situação de bola parada. Porque com a saída do Scarpa, com o Veiga passando a render menos do que rendia, tá faltando esse cara, né? Mais uma bela contratação, hein? Você sabe qual é o dia de aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras? É agosto, né? Que dia hoje. Exatamente? 26? Que dia é hoje? 26 de agosto? Que dia? É hoje o dia do Verdão? Quantos anos, professor? Bom, se é de 1914, já são 111. 111 anos. Olha, 26 de agosto de 14. A Sivan tá ali vibrando. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Em Noite de Lopes, o Palmeiras meteu 3-0 pra cima do Sport, tá? O Lopes meteu 2 gols e o Gustavo Gomes fez o terceiro gol do time do Verdão, né? Fez um dos 3 gols do time do Verdão. E o Verdão agora é o segundo colocado, lembrando que o Palmeiras tem 2 jogos a menos e tá com 4 pontos atrás do líder. Então a qualquer momento aí, né, tudo dando certo, o Palmeiras pode assumir aí a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Tem também aí a novidade de Andréas Pereira, né, que tá fechado, né? Com Andréas Pereira fecha um time de quase 700 milhões de reforços, o time do Palmeiras, né? O Verdão investindo aí quase R$1 bilhão em reforços. Mas estava na hora do Palmeiras trazer jogadores para chegar e já jogar, né? Com a contratação do meio-campista André Pereira do Fulham praticamente definida, o Palmeiras chega a um time de reforços para a temporada de 2025. Nas últimas janelas, o Verdão trouxe um goleiro, né, 2 laterais, 2 zagueiros, 3 volantes e 4 atacantes, chegando a 12 nomes contratados, já incluindo Andréas Pereira na conta. Então, já com Andréas Pereira, o Palmeiras contratou praticamente um novo time do futebol. E se fez ótimas vendas, como né, revelações da base, no caso do Hendrick e de Estevão. O Alviverde também abriu os cofres na hora de se reforçar, investindo quase 700 milhões de reais. A novidade de maior valor foi o centroavante Vitor Roque, né,
trazido do Barcelona por 25 milhões de euros, equivalente a 161 milhões de reais. Andreas Pereira, por sua vez, será repatriado por apenas 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais, segundo as apurações aí da ESPN, né? Então o Palmeiras aí gastando quase 700 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais. Mas e aí, Andreas Pereira já chega com o status de titular no time do Verdão. O que é que vocês acham? Né? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!